Je suis un Seigneur. alobi wi nkolo Et où je suis aqui? nazali awa Quando tento d'entrar na água, quando o anjo agita a água, soki monje aningisi mai mpe na meki kokende komibwaka água sem anjo não era. mai sa ange ezalaki eloko te. Depois, Nsima o anjo também, ange mpe sem água, sa mai não era. azalaki eloko te. Hoje avançamos. Lelo toavance Vou repetir. nakorepete O anjo ange sem água sa mai não era. azalaki eloko te. Água também Ezala mai sem anjo sa ange não era. ezalaki eloko te. Aïe, aïe, aïe. A Bible dit, Bible elobi vamos ler isso no livro de João. totanga yango na livre ya Jean. O filho não faz nada. Mwana asalaka eloko te. João 4:4. Jean 4:4. Projeta isso rápido, por favor. Hoje o Lutumba está trabalhando bem. Então continua assim, Lutumba até no fim. João 4:4. Jean 4:4. E era necessário Mpe ezalaki nécessaire mpo na ye passar por aleka na nzela ya Samari. é onde que eu morro. Eza na esika nakufaka. Era necessário. Ezalaki nécessaire mpo na ye. Era necessário. Ezalaki nécessaire mpo na ye. Seja para andar. Ezala mpo na kotambola. O filho não faz nenhuma coisa alguma. Mwana asalaka ata eloko moko te. Sem primeiro ver quem é. Soki liboso amoni Vira yango o epai pai. ya tata te. Era necessário Ezalaki nécessaire mpo na ye passar por Samaria. aleka na nzela ya Samari. Estão chamando Jesus aqui. Bazobenga Estão lhe Yesu chamando kuna. lá. Estão lhe chamando lá. Bazobenga ye kuna. Mas Kasi havia uma senhora, ezalaki na mwasi moko uma prostituta, prostitue moko que deveria ver Messias. oyo esengelaki amona Messi. Porque ver Messias Parce que komona Messi é a vida ezali la vie éternelle. nessa geração. Na génération oyo Se você não ver Messias, soki omoni Messi te nunca será salvo. jamais okozala sauvé. A noiva é chamada Épouse abengami para ver. amona le Messi. Era necessário Ezalaki nécessaire mpo na ye passar por Samaria. aleka na nzela ya Samari. E quando chegou a Samaria, Mpe ntango akomaki na Samari, o anjo ange mexeu aquela senhora. atushaki mwasi wana. A senhora era inocente. Mwasi wana azalaki innocente. Mas o Jesus que não era inocente Kasi Yesu Kristo azalaki innocente. sabia o que ele estava fazendo. Ayebaki makambo azalaki kosala. Mandou os discípulos ir comprar a comida. Atindaki badisiple bakende kosomba bilei. E incitou aquela mulher. Mpe aincitaki mwasi wana. Vem cartar o quê? Yaka oya kotoka mai. E onde que ele falou aquela mulher? Eza esika alobaki epai ya mwasi wana. Me dá um pouco d'água. Pesa ngai mwa ndamwa mai. Você é judeu. Bino bayuda. Não há entendimento, não há amizade entre nós. Boyokani amitié eza te entre biso. Oh, Jesus disse, você sabia quem que está te pedir água? Oh, Yesu ayebisi ye soko oyebaka moto azosenga mai. Você que ia lhe pedir água. Yo nde moto olingaki osenga ye Porque mai. a água dele Parce que mai na ye é a fonte que não, ezali liziba oyo ekaukaka te. que te leva até a vida. Oyo ekomema yo ti na vie éternelle. A mulher orou. Mwasi abondelaki. A mulher fez o pedido. Mwasi asengaki requête. Você também, Rebeca, faz o seu pedido. Yo mpe Rebeka asala requête na yo. Pouco importa o seu estado.
Peu importe état na yo. Aquela mulher Mwasi wana. fez o seu pedido não vendo o estado dela. Asalaki requête na ye, atalaki état na ye te. Diz, oh Senhor, Alobaki oh nkolo. me dá essa água. Pesa ngai mai oyo. Não recebeu? Azwaki te. Não recebeu? Azwaki Não te. recebeu? Azwaki Não te. tinha recebido? Azwaki te. Faz o seu pedido. Sala requête na yo. Sem ver o seu estado. Sans kotala état na yo. Oh Senhor, Oh nkolo. me dá essa água. Pesa ngai mai oyo. Quero muito essa água, Senhor. Nalingi mingi mai wana kolo. Era-lhe necessário passar pela Samaria. Ezalaki nécessaire mpona ye aleka na nzela ya Samarie. Agora voltamos no João 5. Sikoyo tozonga na Jean 5. Quando ele chegou lá, Ntango akomaki kuna, havia muitos que estavam lá deitados. bato bazalaki ebele oyo batandamaki wana. Mas ele disse, Kasi alobaki, oh Senhor, oh nkolo, queres explicação? olingi obika? Disse sim, Senhor. Olobi wi nkolo. A Bíblia diz, Bibele olobi, Jesus ele sabia Yesu que ayebaki ele já tinha feito 38 anos. ete mutu yango azalaki deja na 38 ans na likambo wana. Israel, Ayebisaki ye, pega sua cama, zwa mbeto na yo, levanta telema, e faz que? mpe tambola, Anda! tambola. Agora irmão Branham disse assim, vamos ler. Siko frère Branham alobi boye totanga. Ai, ai, ai. Amen. E isso o sinal Yango ne signe de Messias. ya Messi, Ma commission. a minha comissão. Le 5551. 5 de 5:51. Paragraphe 40. Parágrafo 40. Le 5541, paragraphe 40. 5 de 5:41, parágrafo 40. Ai, ai, ai. É o sinal de Messias. Ezali signe ya Messi. Vamos ler. Totanga. Comment Monsieur Upshaw a-t-il? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Como o Senhor Upshaw fez, eu nunca lhe tinha visto na minha vida. Nunca irmão Branham me viu ele. Jamais frère Branham akutana na ye. Je ne savais rien sur lui. Eu não sabia nada sobre ele. Era um membro do Congresso. Azalaki membre ya congrès. Comment ici qu'il était membre du Congrès et qui il était? Como é que ele soube Não, que ele era? eu. Ndenge nini ayebaki? Como é que eu soube que ele era membro do congresso? Mais le Saint-Esprit Mas o Espírito Santo a révélé cela ici à l'estrade. revelou aquilo aqui no púlpito. Voyez? Estão vendo? Il l'a révélé. Ele revelou isso. Il fait connaître ses secrets. Ele dá a conhecer os segredos. Eh bien, Bem, cela n'a rien à faire avec moi. aquilo não tem nada a ver comigo. Voyez? Estão vendo? Il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là. Simplesmente aconteceu que eu nasci para aquele propósito. Il est fait. Il est simplement arrivé Aconteceu simplesmente que je suis né que eu sou nascido. Il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là. Simplesmente aconteceu que eu nasci para aquele propósito. Voyez? Estão vendo? Oh là là. Oh, que coisa. Escuta bem. Yoka malamu. Eh bien, Bem, cela n'a rien à faire avec aquilo não tem nada a ver comigo. Voyez? Estão vendo? Fica prudente. Zalapidão. Vamos voar ainda. Tokosamvole lisu. Voyez? Estão vendo? Il est simplement arrivé Aconteceu simplesmente que je suis né eu fui nascido dans ce but-là. para aquele propósito. Voyez? Estão vendo? C'est juste comme la piscine et l'eau de Bethsaida. É justamente como a piscina e água de Bethesda. Cela ne pouvait pas dire, Aquilo não podia dizer: regardez quelle grande eau je suis. olhe que grande água eu sou. Regardez quelle grande eau je suis. Olhai que grande água eu sou. En effet, No efeito, dès que l'ange quittait l'eau, logo que o anjo deixava a água, elle restait juste de l'eau. ela permanecia somente água. Et c'est vrai? É verdade? C'est vrai. É verdade. Eh bien,
Bem, je suis juste votre frère. eu sou somente vosso irmão. Je suis juste votre frère. Sou justamente vosso irmão. Par la grâce de Dieu. Pela graça de Deus. Mais, quand l'ange de l'Éternel descend, quando o anjo do Senhor desce, cela devient alors então aquilo se torna une voix de Dieu pour vous. uma voz de Deus para você. Alléluia. Amen. Irmão Branham, não é Jesus Cristo encarnado. Frère Branham azali Jesus-Cristo incarné te. Jesus Cristo existe. Yesu Kristo azalaka. O Branham também, hein? Branham pe azali. Mas o que faz do irmão Branham maior? Kasi oyo ezokomisa frère Branham plus grand. Não é só para preparar a segunda vinda, Ezali kaka mpona koprepare seconde venue te. mas o ministério de Jesus Cristo Kasi ministère ya Jésus-Christ encarnado. incarné. O rosto não é de Jesus Cristo. Elongi ezali ya Jésus-Christ te. O sangue não é de Jesus Cristo. Makila ezali ya Yesu Kristo te. Mas o ministério Kasi ministère é do Senhor, hein? ezali ya Nkolo Yesu Kristo. Dentro do corpo de William Mario. Na kati ya nzoto E a noiva arrebenta. Amen. Podemos repetir isso. Tokoki korepete yango. Eh bien, Bem, je suis juste votre. eu sou justamente o vosso irmão. Par la grâce de Dieu. Pela graça de Deus. Mais, Mas, quand l'ange de l'Éternel descend, quando o anjo do Senhor desce, cela devient alors então aquilo se torna une voix de Dieu pour vous. uma voz de Deus para vocês. Peut-être que c'est là. Talvez aquilo, Escuta, Yoka, no mesmo tempo, no mesmo moment, irmão Branham, frère Branham, aí não é mais Branham, kuna eza susu Branham te. viu alguém Amoni quelqu'un. que não concordou, Oyo azalaki d'accord te. que ficou ofendido. Oyo asesantaki offensé. Aïe, aïe, aïe. Si je vous ai offensé en disant cela, Soki na fingi yo koloba bongo, en portugais, si eu te ofendi dizendo isso, si je vous ai offensé en disant cela, se eu te ofendi dizendo aquilo, pardonnez-moi. perdoa-me. Je perçus Eu dei conta que cela a peut-être suscité un ressentiment. que talvez aquilo fez suscitar ressentimento. Alguém se sentiu mal nisso. Moto moko se sentir mabe na yango. Alguém se sentiu mal. Moto moko se sentir mabe. Mas, Mas je suis la voix de Dieu pour vous. eu sou a voz de Deus para você. Voyez, Estão vendo? je le répète cette fois-ci sous l'inspiration. Eu repito desta vez sob inspiração. Alléluia. Amen. Je le répète cette fois-ci Eu repito isso desta vez. sous l'inspiration. Debaixo da inspiração. Voyez, Está vendo? et je me suis mal senti la première fois. E eu me senti mal na primeira vez. Mas Cela a répété. aquilo repetiu. Cela l'a répété. Aquilo repetiu Eh isso. bien, É bem, voyez, estão vendo? je ne peux rien dire de moi-même. Eu não posso dizer nada de mim mesmo. Mais ce qu'il me montre, Mas o que ele me mostra, je le dis. eu digo isso. Alléluia. Amém. Croyez cela Creiam nisto. et voyez ce qui arrive. E vejam o que, que vai acontecer. Croyez cela Creia nisso. et voyez ce qui arrive. E vejam o que vai acontecer. Acredita nisso Ndimela yango. e veja que acontece. Betala nini kosalama.
E por isso tinha dito, yango nde nalobaki vai ver ainda mais que o domingo passado. okomona oyo eleki koleka oyo elekaki dimanche passé. Acredita! Ndima O anjo está dentro da... mwanji azali na kati ya message Croyez cela kreya nisu et voyez ce qui arrive. iveja okeki acontece. Irmão Branham, Frère Branham não é o anjo. azali ange te. Irmão Branham é o tanque d'água. Frère Branham azali tanki ya mai. Je suis votre frère. Eu sou vosso irmão. Mas, Kasi quando o anjo desce, soki mwanji akiti olha, tala vamos, tokei marque de la bête. a marca da besta. Oh, aleluia! Amen. Daqui a pouco vamos terminar. Kala mingi te tokosilisa. Oh, muito obrigado, Pai Celestial. Oh matoni mingi tate ya likolo. Você é Rebeca. Ozali Rebeka. Não está andando sozinha. Ozotambola yo moko te. Seja na escuridão, não temas. Ezala na molili kobanga te. Seja a sua vida passa numa complicação, não temas. Ezala vi na yo eleki na complication kobanga te. A mão do anjo está contigo. La main de l'ange ezali na yo. Irmão Branham disse, eu sou o tanque. Frère Branham alobi naza tanki. Não sou o anjo. Naza ange te. Oh, vamos ler, irmão Branham. Totanga Frère Branham. Oh, vamos desculpar, vou pegar isso rápido. Olimbisa na zwango rapidement. Por enquanto que o Espírito Santo está no nosso meio, Wana molimo mosanto azali kati na biso. vou pegar isso muito rápido. Na zwango rapidement. Ok, vamos ler l'eau toujours présente du rocher. Le 23, 7, 61. Pode ir devagar. Le 23, 7, 61. L'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 33. A água sempre presente na rocha. Parágrafo 33. Irmão Branham disse assim. Frère Branham alobi boye. Ai, ai, ai. Irmão, está sempre voltando a exposer. Je ne désire plus avoir du discernement, voyez-vous. Eu não desejo mais ter discernimento. Está vendo? Eh bien, voici ce qui est arrivé. Bem, aqui está o que aconteceu. J'ai essayé, je sais que j'ai fait des choses qui étaient fausses. Eu tentei. Sei que fiz coisas que eram erradas. Por quê? Por ali. Irmão Branham começou a explicar Frère Branham abandi expliquer como, detalhando como isso acontece. en détail ndenge nini yango esalamaka. E havia imitações. Mpe baimitation ezalaki. Deus te disse, Nzambe alobaki. a primeira puxada, Premier poule. você mostraste. Yo olakisaki. A segunda, Deuxième poule. mostraste. Olakisaki. A terceira Troisième poule. é segredo. Eza secret. São coisas que ele tinha feito. Ezali Não makambo é que oyo. tinha andado mal, não. Yango nde makambo oyo asalaki. Eza te atambolaki mabe te. Entende isso? Ozososola. Então, o irmão Branham me disse, Bongo frère je Branham ne alobi. désire plus avoir du discernement. Não desejo mais ter discernimento. Voyez-vous? Está vendo? Eh bien, Bem, voici ce qui est arrivé. eis o que aconteceu. J'ai essayé, je sais que j'ai fait des choses qui étaient fausses. Eu tentei, sei que fiz coisas que eram falsas. Mais j'ai essayé de vivre suffisamment près de Dieu tout le temps. Mas tentei viver suficientemente próximo de Deus todo o tempo. C'est ainsi que ces visions arrivent. É assim que essas visões Et comment elles acontecem. se manifestent. E como elas se manifestam. Et même parfois, les gens perdaient des choses. Mesmo às vezes as pessoas perdiam coisas. Et ils me téléphonaient, E eles ligavam para me mim. demandant de prier pour le Seigneur, de Pedindo- prier le Seigneur, de lui demander où ça se trouvait. Pedindo que eu orasse ao Senhor para perguntar onde que aquilo se encontrava. Comme lorsque Kiss perdit ses ânesses. Como quando Kiss perdeu as suas... Et que les garçons sont allés pour trouver le prophète. E quando os moços foram procurar o profeta. Il leur dit,
disse a eles que les ânesse étaient déjà retournés à la maison. que eles já haviam voltado para casa. Et ainsi de suite, c'est tout à fait en ordre. E assim por diante está em ordem. Mais Mas il y a tellement de choses ainsi et tellement de personnes. há tantas coisas assim, tantas pessoas. Ce n'est pas simplement dans cette région-ci, Não é simplesmente nessa região aqui. mais Mas dans le monde. no mundo inteiro. Voyez-vous? Estão vendo? Ainsi, cela me déchire. Assim aquilo me despedaça. Cela me garde tout le temps sous tension jusqu'à ce que cela arrive à un point. Aquilo me guarda sempre debaixo de uma tensão até chegar num ponto. Agora escuta. Sikoyoka. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ. E é aquilo que fez com que os irmãos começassem a doutrina dizendo que eu sou Jesus Cristo encarnado. Por quê? Põe nini? Por causa do discernimento. Põe discernimento. Por causa do ministério Põe ministério. do Filho do Homem. E a fils de l'homme. Por causa do sinal de Messias. Põe sinho e a Messi. Começaram uma nova doutrina. Babandaki doutrine ya sika. Irmão Brandon, Branham. me contei com deles. Nakutana na moko na bango. Irmão disse, Frère alobi. conversamos Abaki tosolaki. lá no Jeffersonville. Kuna na Jeffersonville. Me contou como é. Abetelaki ngai ndenge salamaki. É um privilégio. Eza privilège. Ils ont commencé à dire que j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Eles começaram a dizer que eu era o Jesus Cristo encarnado. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Nós sabemos que aquilo colocaria o ministério em pedaços. Et que cela mènerait de l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. E que aquilo iria trazer opróbrio sobre Cristo e assim por diante. Voyez-vous? Estão vendo? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû le secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Assim é a razão pela qual eu deveria sacudi-los fortemente para parar com aquilo Pour leur imediatamente. faire savoir que cela ne venait pas de... Para fazê-los saberem que aquilo não vinha de Deus. Et que c'était du... E que era do diabo. A igreja deve ser ensinada. A igreja senhores ela ensina. Irmão Branham, Frère Branham. não é Jesus Cristo. Azai Jesus Cristo encarnete. É o único que usou João 5,19 que vamos desenvolver. Azali Nico asalelaki. Jean 5,19 auto développer. João Batista não usou isso. Jean Baptiste asalela yango te. Nenhum do que evangelista usou isso. Moko ya ba evangeliste te asalela yango. O filho não pode fazer nenhuma coisa alguma Mwana akoki sala eloko moko te. se não vir ao... Soki amoni yango epai ya tata te. Pour leur savoir que cela ne venait pas de Dieu. Para fazê-los saberem que aquilo não vinha de Deus. Que c'était de Dieu. Que era de Deus. Hein? C'était du... Era do diabo. Voyez-vous? Estão vendo? Et ce sont de braves personnes. E são boas pessoas. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. E aquilo mostra que aquelas pessoas são nascidas de novo do Espírito de Pourquoi? Deus. Por quê? Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, Porque quando viram a verdade pelas Escrituras, ils sont revenus à Dieu eles voltaram a Deus immédiatement. imediatamente. Voyez-vous? Estão vendo? Ainsi, cela montre que c'était Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens. Assim, aquilo mostra que era Satanás que estava tentando fazer alguma coisa com aquelas pessoas. Pode ser desviado. Ou coisa ela devia. Mas quando te mostra a Escritura, Mas só que batalha isso é comigo. você acredita. E eu ndimi. Você tem Espírito Santo. Ozali na molimo mo santo. O irmão Branham Frère Branham. não é Jesus Cristo encarnado. Azali Jesus Christ incarné. Escuta, meus irmãos. Boyoka bandeko na ngai. João 5,19 Jean 5,19. é o sinal do Messias. Ezali signe ya Messi. Irmão Branham me disse, Frère Branham alobi. vamos ler isso para terminar. Totanga yango pona kosilisa. Oh. Oh. O que aconteceu com o irmão Branham? Nini yango esalamelaki Frère Branham. É um ministério próprio.
ezali penza ministère de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Vamos ler para terminar. Totanga mpona kosilisa. Senão, Soki te não sei onde que ia parar Rebeca. nayebi te soki Rebeka alingaki asuka wapi, Mas o anjo está lá. kasi ange aza wana Nas denominações, na badenomination. o anjo do Senhor não está lá. Ange du Seigneur aza kuna te. É isso que faz a diferença entre tu e eles. Yango nde esalaka différence entre yo na bango. Dentro de ti, Kati na yo há algo especial. ezala quelque chose spécial. Escuta, você pode ouvir a voz do anjo. Yoka okoki koyoka voix ya ange. Antele, Rebeca não ouviu uma voz audível, não. Avant kotanga, Rebeka yokaki mongongo boye. Lemos aqui, Rebeca ouviu a partir do... Rebeka yokaki a partir ya motema. O anjo lhe empurrou Ange apusaki ye para ir nas águas. akende na mai. Chegar nas águas, Kokoma na mai, o mensageiro está lá. messager aza deja wana. E havia um sinal. Pe signe moko ezalaki. A moça deve ser virgem. Jeune fille esengeli azala vierge. Nunca foi tocada. Jamais azala touché. E a moça que vou pedir água, Pe jeune fille ona kosenga mai. e dela própria, Pe kouta kati vai na ye dizer moko. que vou dar também aos seus animais. Akoloba ete nakopesa pe mai epa banyama na yo. Seja ela. Ezala nde ye. A Rebeca tinha o caráter. Rebeka azalaki na caractère. Não foi uma mulher de leve. Azalaki mwasi moko léger te. Não foi uma mulher de leve. Foi uma mulher de caráter. Azalaki mwasi moko léger te. Azalaki mwasi ya caractère. E Rebeca chegou. Pe Rebeka akomaki. Quando Rebeca chegou, Tango Rebeka akomaki, Eliezer não sabia bem, será que é ela ayebaki bien te. Est-ce que eza ye to ye ou te? não é ela? To ye te. Mas tem um sinal. Kasi aza na signe moko. Não vai se casar com um sinal. Okobala na signe moko te. Você não vai se casar com um sinal. Yo okokende kobala te na signe. Isso foi uma profecia. Yango ezalaki prophétie. Não chega lá. Kokoma wana te. Ou a irmã, quando vamos sair, a irmã que vai me saudar é ela. O tango tokobima seko akopesanga mbote eza penza ye. Aqui é uma profecia que se cumpre em nós. Awa eza prophétie ekokisami epai na biso. E Rebeca chegou. Pe Rebeka akomaki. Disse. Alobaki. Eliezer disse. Eliezer alobaki. Me dá água. Pesanga mai. Olhou. Atalaki. Ça va. Deu água. Apesi mai. Não ficou lá. Azalaki wana Sem caráter. sans caractère. Com caráter. Na caractère. Deu água. Apesi mai. Disse, mas posso dar também os seus animais? Alobi me nakoki kopesa pe mai ya komela epai ya banyama na yo. O irmão Bana me disse. Frère Branham alobi. Eliezer estava a contemplar Eliezer azalaki kocontempler o acontecimento makambo ezalaki kosalama da oração, ya libondeli da palavra ya parole d'Abraham. ya Abraham. Aleluia! Amen. Rebeca trabalhou. Rebeka travaillaki. Rebeca trabalhou. Rebeka travaillaki. Olha o caráter da Rebeca. Botala caractère ya Rebeka. Deu água. Apesi mai. E quando voltou, Pe tango azongaki. voltou com Eliezer. Azongaki na Eliezer. Até em casa. Ti na ndako. Porque Eliezer disse, Parce que Eliezer alobaki. já viu o sinal. Esi na moni signe. É ela. Eza ye. Pouco importa que eu terminar aqui para nós retomar o próximo domingo. Pouco importa que pode acontecer. Peu importe oyo ekoki kosalama. O único sinal. Signe kaka moko. Você pode cantar que é eleito. Oyo
okoki Você pode cantar que és eleito. oyo okoki koyemba ete ozali eli. Você pode cantar Yo okoki koyemba que eu sou eleito. ete nazali eli. Eu também sou da mensagem. Ngai mpe nazali ya message. Qual é a mensagem que está cumprindo na sua vida? Message nini oyo ezali kokokisama na vi na yo? De ofender? Ya kofinga Mostra está escrito aonde? lakisa ekomama wapi? De fofoca? Ya songisongi Mostra! lakisa Está escrito! ekomama wapi? Vamos chegar nos princípios. Tokokoma na baprincipe. Você está em casa? Oza na ndako. Qual é essa mensagem? Message nini oyo? Que diz você ficar, Oyo elobi na yo tikala na ndako. Qual é a mensagem que diz quando você cessa de ser diácono, você também sai da... Message nini oyo elobi na yo soki otiki kozala diacre olongwe mpe na église? Qual é a mensagem que diz que você, quando deixa de ser administrador, você sai também da... Message nini eyebisi yo soki otiki kozala administrateur? Volta no toquista. Zonga na toquiste. Volta na batista. Zonga na batiste. Deixa cada igreja com sua doutrina. Tika chaque église na Mas doctrine a yango. noiva hoje Kasi épouse lelo tem uma voz. aza na voix moko. O anjo está lá Ange aza wana para conduzir quem é. mpona kokonduire nani? Para conduzir quem é. Mpona kokonduire Deus nani? vos abençoe. Nzambe apambola bino. Vamos aqui nas nossas cabeças. Togumba mitu na biso. Quero fazer o apelo no altar hoje. Nalingi nasala appel na hotel lelo. Guardando o distanciamento. Kogarder distance physique. Tem que pôr a sua máscara. A sua máscara tem que estar em dia. Esengeli olata malamu maske na yo. Não se aproxima muito de alguém. Kopusana mingi te epai ya moninga. Alléluia. Alléluia. On t'a fait connaître que tu n'y as rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu battes que la justice et c'est que Dieu aime la miséricorde. Alléluia. Que tu marches avec ton Dieu. Que tu marches humblement. Oh. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Se seu coração foi atingido, soki motema na yo etutami, que estás aqui respondendo o apelo para o altar. ozali awa mpona korépondre appel na hotel. Se precisa libertação, Soki ozala besoin de délivrance, talvez nunca entendeste a sua vida. peut-être que nano ososola vi na yo te. Não procura entender a sua vida. Koluka kososola na vi na yo te. Hoje é chamado Lelo ozali appelé para entregar a sua vida a Ele. mpona kokaba vi na yo epai na ye. Ele que conhece o seu futuro. Ye nde moto ayebi futur na yo. Estás aqui no altar. Ozali awa na hotel. Não abre os olhos para olhar a pessoa que está ao seu lado. Kofongola miso te otala moningo azali pembeni na yo. Mas levanta simplesmente a sua mão direita. Bobele tombola loboko na mobali. Se estás doente, Soki oza maladi, pega onde que estás a sofrer. simba esika ozali kosouffrir. Se está doente, a doença é interna. Soki oza malade, malade eza interne. Meta a mão no seu peito. Tia loboko na tolo na yo. Irmão Bueno me disse, acredita nisso e verá o que acontece. Frère Branham alobi ndima yango mpe tala nini ekosalama. Acredita no anjo. Ndimela ange. Há uma ação sobrenatural. Eza na action moko surnaturelle. A mensagem estimula a noiva. Message estimilaka épouse. A mensagem estimulou Rebeca. Message estimilaki Rebecca. Deus te abençoe. Nzambe apambola yo. O altar está cheio. Hotel eza kotonda. E eu vou me colocar aqui atrás do púlpito, Mpe ngai na mitia awa na nsima ya chair. ficando ajoelhado, Nazali ya kofukama. orar para ti. Nakobondela mpo na yo. Mantenha sua mão direita levantada, você que está aqui. Garde loboko na yo mobali ya kotelema yo moto ozali awa. E os nossos irmãos que estão em linha, Mpe bafrère na biso baza en ligne. que estão a acompanhar, Oyo bazali kolanda. faça onde que tu estás o seu altar. Sala esika yo ozali hotel na yo. Seja na França, seja onde. Ezala na France, ezala wapi. Levanta simplesmente a sua mão. Tombola bobele loboko na yo. O anjo Ange é o sobrenatural. azali le surnaturel. A distância Distance não existe na dimensão. na badimension ezalaka te. Da mesma forma, Ndenge moko o anjo está a te ver aqui. mo ange azomona yo awa. Da mesma forma, Ndenge moko o anjo está a te ver você que está longe, distante, seja nos Estados Unidos. mo ange azomona yo moto oza mosika ezala na États-Unis. Por enquanto que a música vai parar, Anatanda miziki ekotika kobeta. mantenha sua mão levantada. Garde loboko na yo likolo. Por enquanto que eu estou a orar para ti. Wana nazobondela mpo na yo. Pai Celestial, Criador do céu e da terra, o Rei do universo, o grande Elohim, antes de ti não há ninguém, atrás de ti não haverá ninguém. Eis o presente, eis o grande Criador. O que pode te fazer obstáculo? Pai, hoje Jesus Cristo se manifestou sendo o ressuscitado. Se manifestou como vivo, porque ele ressuscitou. As mãos que foram levantadas, acredita que o anjo visitou William Mario Branham. O anjo foi enviado adiante de Eliezer. O anjo foi enviado adiante de Moisés. Hoje o anjo foi enviado adiante do seu servo William Marion Branham. Pai, levanto minha mão. O anjo falou a Rebeca:
O anjo falou à samaritana: Pai, a minha mão está levantada. Junto com as mãos levantadas aqui, por detrás dessa mão, há um desejo que eu não sei responder a isso. Mas o anjo que está aqui sabe ver e responder a isso. Se é para nascer, és o Deus de Abraão. És o Deus de Isaac. Se é para se casar, és o Deus de Isaac. Se é para qualquer coisa, és o Deus de William Marion Branham. O que nós ouvimos hoje, isso ultrapassa o entendimento humano. Pai, que no tem pé, o pé saiu. Os mortos ressuscitaram. O que tu não fez hoje? O ministério de Jesus Cristo foi manifestado. O Messias foi manifestado. E nós acreditamos neste anjo. Pai, sendo o seu servo, junto com essa mensagem, com a coluna de fogo, o regresso, o retorno da coluna de fogo, expulsa o demônio, sai em nome de Jesus Cristo. Usando, tendo a mensagem no meu coração, tendo a promessa no meu coração, que é dito, tudo que nós vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos receber. Pai que está aqui no altar, acredita no impossível. A sair daqui, seja uma doença crônica, para começar a louvar a sua vida. Louvar Jesus aqui na sua vida, dizendo que desde aí já estou curado. Se é emprego, para receber, para ser chamado de uma forma especial. Pai, prometemos que vamos louvar o seu nome. Seja louvado em tudo, possa que a sua paz acompanhar cada um de nós. Proteja nossas casas, abençoe nossas casas e deixamos nosso país nas suas mãos. Seja louvado em tudo, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por enquanto, cada um volta no seu lugar, com as mãos levantadas. Vamos cantar esse hino antigo. Glória, glória. Aleluia, glória. Com as mãos levantadas. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Aleluia, vencer. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, glória. Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, vencer. Meu irmão, minha irmã, Frère, sœur Nangai, será que pode dizer a Jesus Cristo, est-ce que vous pouvez colober pas Yesu Cristo com a vida eterna dentro do seu coração, dentro da sua alma, na vie éternelle na motema na yo na kati âme na yo com suas mãos levantadas? na maboko na yo likolo? Eu te amo, Senhor. Je t'aime, Seigneur. Para sair do seu coração. Ebima na motema na yo. Como diz irmão Branham, Meu frère Branham alobi. veja tipo que você está ali ver ele. Sala Está ver lokolo- ele está lá. lokolo zo Tipo mona está a ye. falar a um homem. Lokolo zo Tipo lobe está a pa ya falar a alguém.
Lokola Comme ozoloba c'est epai ya aux autres moto, le fait shadow. na miso na yo kokangama. Fala eu te amo, Senhor. Loba, je t'aime, Seigneur. Te amo na minha vida. Je t'aime na vie na ngai. Cada fala isso a Deus. Chacun A aloba Jesus ngo Cristo epai com ya as Yesu mãos Kristo, levantadas. epai ya Nzambe, wana tukotelema. Eu te amo, Senhor. Je t'aime, Seigneur. Apesar das minhas fraquezas, eu te amo. Ata ba faiblesse na ngai, je t'aime. Quem o anjo na minha vida, Pai? Nalingi ange na vie na ngai, tata. Sou Rebeca manifestada. Nazali Rebeka manifesté. Quero ser diferente. Nalingi nazala différent. A vida eterna se manifestando em mim. Vie éternelle se manifesté pa na ngai. Indo para as águas da vida eterna. Kokende na mai ya vie éternelle. Te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Jésus-Christ. Te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Yesu Cristo. Seja sozinho. Ezala yo moko. Seja sozinho agora. Zala yo moko sikoyo. Seja sozinha. Zala yo moko mwasi to mobali. Fala, amo-te. Loba na lingi yo. Te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Yesu Cristo. Pode pronunciar isso. Okweko prononcer yango. Te amo na minha vida. Je t'aime na vie na ngai. Que eu te amar ainda mais. Nalingi na linga yo lisusu koleka. Oh, veja como isso acontece na sua vida. Oh, tala ndenge yango ekokokisama na vie na yo. Quando você fala isso no seu coração, que eu te amo, Jesus Cristo. Tango ozoloba ngo uta motema na yo, je t'aime, Yesu Kristo. Algo que acontece na sua vida. Quelque chose ezosalama na vie na yo. Experimenta isso. Experimente yango. Fala de todo o seu coração, eu te amo, Jesus Cristo. Loba na motema. Eu amo essa mensagem. Je t'aime, Yesu Kristo. Nalingi message oyo. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Tu es mon maître, mon réconfort. Tu es pour moi de ma joie, et ta lumière envahit mon cœur. Tu l'as rendu comme un cœur neuf, rempli de ton bonheur. Alléluia. Oh. Alléluia. J'aimais ta vie qui coule à moi, car tu m'as dit de venir vers toi. J'aimais tes mots qui me consolent. Je crois en ta parole. Alléluia. Oh. Jésus, ton nom m'a rendu
sur tous les démons et sur l'amour. Jésus, ton nom est ma victoire. Il est rempli de gloire. Alléluia. Je t'aime. Oh, je t'adore. Tu es ma mère, ma réconfort, ma réconfort. Marche. Gloria a Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Asa merveilleux. Podemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Nous pouvons remercier que Yesu Cristo. Amen. Pai celestial, Pai eterno, neste momento, a alma da Rebeca está satisfeita. Neste momento, que nós fomos para as águas da vida eterna, Pai, a sair daqui, possa que o anjo acompanhe cada um de nós. Deixamos tudo negativo aqui. Deixamos doença, tudo de mal. E nós estamos a sair libertos. E a partir das nossas almas, dos nossos corações, dissemos: o seu nome seja louvado. Seja louvado pela vida eterna. Seja louvado de nos ter enviado o mensageiro. Seja louvado de nos ter enviado o anjo celestial. Pai, acompanha cada um de nós. Tudo seja para a sua glória. Deixamos quarta-feira nas suas mãos. E domingo, Pai, se é na sua vontade, quando nós voltar aqui, possa que o anjo que está na mensagem continuar a nos abençoar. Seja louvado em tudo. Assim cada um pode dizer: estou saindo ouvindo a voz do anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pode olhar antes de sentar o seu irmão e falar a ele. É tipo uma pergunta que você vai fazer a seu irmão, a sua irmã. E de Rebeca? Você responder sim, sou Rebeca. Eu respondo oui, nasa Rebeca. Não. Ok. Fala isso com todo o seu coração. Cristo, é de Rebeca? Sou Rebeca, Cristo. Amém. É de Rebeca? Osa Rebeca. Deus te abençoe, Rebeca. Zamba pambola yo Rebeca. Pode sentar. Ukweko fanda. Ok. Pela graça de Deus, Na ngolu na nzambe.
Vamos nos encontrar aqui quarta-feira, tokokutana awa mercredi continuando com Partir sem Jesus Cristo. okontinue na kokende sans Jésus-Christ. A lição da quarta-feira Leçon ya seria mercredi realmente eu próprio estar lá para repetir ou para falar disso. alingaki ngai moko nazala wana mpona korepete mpona kolobela yango. Você sabe que o primeiro domingo foi domingo passado. oyebi ete dimanche ya liboso ezalaki dimanche passé Sentar assim resolver os assuntos. e kovanda boye koresoudre makambo Sentar trabalhar para alimentar vocês. e kovanda mpona kotravaille mpona koleisa bino. Recebo mensagem Moçambique, meus filhos que estão por espalhados, como hoje de manhã, domingo, mas vendo a chamada, não posso deixar, tem que procurar citações, tem que fazer isso. Às vezes não é fácil. nazwaka bapele ya bana na ngai Mozambique mpe bamisusu baza kuna mpona koresoudre baproblème. ezala lelo na ntongo nazwaki apele nakoki kotika te koluka basitation nyonso wana. Às vezes não é fácil. ala mosusu ezalaka facilité. Então eu sei que cada um quando tem problema fala sempre, pastor, é urgente, mas não vais morrer. nayebi ete moko na moko ntango aza na problème alobaka paster eza urgent me okokufa te. E se não vou poupar o que o irmão Brandon me disse, então não vou conseguir vos servir. mpe soki nakokoka kobatela oyo frère bana malobi te nakokoka koservir bino Quer te. dizer que o corpo, fisicamente. koloba nzoto na mosuni boye. Ok, Physiquement. então ainda essa semana não vou realizar a entrevista privada. bongo semaine oyo nakosala nano entretien privé te. Vou começar talvez a próxima semana. nakobanda koyamba peut-être semaine ekoya. Concorda comigo? E domingo, o próximo domingo, quero realmente terminar a visão de João 5:19 e encerrar. e dimanche ekoya nalingi mpenza nasilisa vision ya Jean 5:19 mpe koclôturer. E aquele outro domingo que vamos falar sobre, começar mesmo sobre os princípios. mpe dimanche oyo ekolanda nde tobanda mpenza kolobela baprincipe. É uma grande bênção com essa grande lição sobre a reação a uma ação. ezali bénédiction monene na leçon Com monene. fases ou rúbricas diferentes. ezali baphase to barubrique différent. Ok. Então, o próximo domingo que vamos, vou perguntar a vocês para ver quanto tempo e quando vou entrar de férias. e dimanche oyo ekoya nde nakotuna bino na ntango boni mpe quand ete nakokende mpona kose reposer. Queria bem, depois da luta, tudo que nós passamos para realizar Santa Ceia, nalingaki mpenza vigília com isso, mas vamos depender das autoridades. nalingaki mpenza nsima ya bitumba touti koleka na yango tosala sainte sainte mpe veille kasi tokodépendre na baautorité. Concorda comigo? Ok. Então, vamos depender deles. E vamos ver também como podemos retomar a escola dominical da segunda classe do irmão Tadeu, professor Tadeu. mpe tokomona ndenge nini tokoki kosala mpona kozongela école de dimanche seconde classe ya frère Tadeu. Então, professeur Tadeu. quer dizer que podemos discutir tudo isso no próximo domingo. tokoki kodiscute nyonso wana dimanche oyo koya. Então, quarta-feira, bongo mercredi a equipe dos dons vai trabalhar ekipe ya badon ekotravaille para oração de pessoas que têm problemas. mpona prière ya bato baza na baproblème. 8h30 8h30 vai começar. ekobanda. E culto de oração, 14h30, as portas estão abertas e 15 pontos começamos. kiti ya prière 14h30 baporte eza kofungwama mpe 15h tobandi. E domingo, e dimanche muito cedo, já tem muita gente. ntongo bato bazalaka déjà Oficialmente, 8h30, abrimos as portas e começamos o tempo de oração e 9 pontos começamos o culto. officiellement 8h30 tofungolaka baporte tobandi na prière mpe 9h tobandi kiti na biso. Pelo tempo, por causa do tempo, não recebemos visita. Vamos fazer isso, pela graça de Deus, o próximo domingo.
On attend, Yambi va visiter Castro Salango, la grâce Yankolo, dimanche Ekoya. E vou precisar a direção do grupo maravilhoso. Nous avons besoin de la direction du groupe maravilhoso. Com essa nota terminamos. La note haute aussi d'ici. Deus vos abençoe todos. Zambe apambola bino nyonso. Vamos recolher as ofertas. As ofertas para a contribuição da obra. Por enquanto que estamos a cantar. Vou falar sobre isso também. Lendo irmão Branham. Ok. O dia alegre eu abracei, Jesus e nele na salvação. O gozo deste coração, eu mais e mais publicarei dia feliz, quando é Jesus me satisfez. Jesus me ensina vigia e confia nele a hora. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te, oh Jesus, Jesus me ensina vigia e confia nele agora. Dia feliz, quando é Jesus, besa, oh Jesus, Jesus me ensina vigia e confia nele agora. Dia feliz, quando é Jesus me satisfez. Completa grande transação, Jesus em mim é o do Senhor. Chama-me a flor do seu amor, sede em mim, essa atração dia feliz, quando é Jesus, besa-te, oh Jesus, Jesus me ensina vigia e confiar nele agora. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te, Jesus, Jesus me ensina vigia e confia
Jesus, besa-te, oh Jesus, Jesus, desci na vigia e confia nele agora, dia feliz, quando é Jesus, besa-te. Descansou almo Salvador e teu sustento, pão do céu, e quem possui o eterno Deus resiste a dor do tentador. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te. Jesus Messi, na vigia e confia nele agora. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te. Jesus Messi, na vigia e confia nele agora. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te. Eu sacro voto excelso de dia Ave Maria, e além d'amor exaltare teu filho Jesus de todo o céu. Dia feliz, quando é Jesus, besa-te. Jesus Messi, na vida.